Salve, salve! Estamos de volta em mais um Curiosidade da História e hoje para falar das 7 coincidências bem estranhas da história. Antes de mais nada, já vai se inscrevendo e ativando o sininho de notificações para ajudar o canal a crescer e também receber todos os próximos conteúdos que subirão por aqui. Beleza? Eu sou Daniel Dudani e esse é o canal Planet Point! O livro e o Titanic. Em 1898, o autor inglês de ficção científica Morgan Robertson publicou o romance Futility, ou seja, Futilidade, editado em Londres. A obra, a começar pelo título, descreve o modo de vida da elite da época, em que os ricos possuíam empregados pessoais, os homens envergavam casaca em jantares suntuosos e as mulheres viajavam com baús repletos de joias e roupas. Robertson conta a história da viagem inaugural do maior transatlântico jamais construído, considerado inafundável, e que numa noite fria de abril chocou-se contra um iceberg e veio a afundar. A história contava: poucos passageiros conseguiram se salvar pela quantidade insuficiente de botes salva-vidas, o que contava apenas 24. O nome do navio gigantesco era Titã. Ele media 240 metros e deslocava 70 mil toneladas. Comportava quase 3 mil passageiros e o mês do seu afundamento foi em abril. Passados 14 anos do livro de ficção de Robertson, o Titanic afundou e o mais bizarro foi que haviam disponíveis apenas 20 botes salva-vidas, o Titanic tinha 271 metros, deslocava 60 mil toneladas, tinha a bordo 2.228 passageiros, os dois tinham 3 hélices propulsoras, ambos tiveram o mesmo afundamento na mesma localidade e o mês de afundamento foi em abril. Abraham Lincoln e John F. Kennedy. Abraham Lincoln foi eleito para o Congresso dos Estados Unidos em 1846. John F. Kennedy foi eleito para o Congresso em 1946. Lincoln foi eleito presidente em 1860. Kennedy foi eleito em 1960. Os nomes Lincoln e Kennedy têm 7 letras. Ambos estavam comprometidos com os direitos civis. As esposas dos dois perderam seus filhos enquanto viviam na Casa Branca. Os dois foram baleados em uma sexta-feira. O sobrenome da secretária de Lincoln era Kennedy. O sobrenome da secretária de Kennedy era Lincoln. Os dois presidentes foram assassinados por homens do Sul. Ambos também foram sucedidos por homens do Sul. Seus sucessores tinham o sobrenome Johnson. Andrew Johnson, que sucedeu a Lincoln, nasceu em 1808. Lyndon Johnson, que sucedeu a Kennedy, nasceu em 1908. Os primeiros nomes dos dois sucessores tinham o mesmo número de letras. John Wilkes Booth, que assassinou Lincoln, nasceu em 1839. Lee Harvey Oswald, assassino de Kennedy, nasceu em 1939. Os dois assassinos eram conhecidos pelos seus 3 nomes, e os nomes de ambos tinham 15 letras. Booth saiu correndo de um teatro e foi apanhado em um depósito. Já Oswald saiu correndo de um depósito e foi pego em um teatro. Booth e Oswald foram assassinados antes do seu julgamento. Lincoln foi morto na sala Ford do Teatro Kennedy. Kennedy foi morto num carro Ford do modelo Lincoln. Uma semana antes de ser morto, Lincoln esteve em Monroe, Maryland. E uma semana antes de ser morto, Kennedy esteve com Marilyn Monroe. Mark Twain e o cometa. Mark Twain nasceu no mesmo dia da aparição do cometa Halley, em 1835, e morreu no dia do seu aparecimento seguinte, em 1910. Ele mesmo previu isso em 1909, quando disse: "Eu vim com o cometa Halley em 1835. Ele voltará o ano que vem e eu espero ir com ele." E o fato aconteceu conforme previsto. A bala que atingiu o alvo após vários anos. Henry Ziegler pensou que havia driblado uma tragédia. Em 1883, sua namorada tirou a própria vida após ele ter terminado o relacionamento. O irmão da moça, enfurecido, caçou Henry e deu um tiro nele. Acreditando que havia ceifado Henry, o rapaz apontou a arma para a própria cabeça e acabou com a própria vida. Mas Henry não havia falecido, pois a bala havia atingido de raspão no seu rosto e se alojou em uma grande árvore do quintal. Certamente ele pensou que era um homem de sorte. Anos depois, Henry decidiu cortar a grande árvore que ainda tinha bala em seu interior. A tarefa parecia tão formidável que ele decidiu explodi-la com grandes bananas de dinamite. A explosão propeliu a bala exatamente na cabeça de Henry, que dessa vez não escapou com vida. A maldição do carro de James Dean. Em setembro de 1955, James Dean perdeu a vida em um acidente de carro enquanto dirigia o seu Porsche.
Depois do ocorrido, o carro passou a trazer má sorte. Quando o carro foi rebocado do local de acidente e levado a uma garagem, o motor escorregou e caiu sobre o mecânico, despedaçando ambas as suas pernas. Mais tarde, o motor foi comprado por um médico que colocou em seu carro de corridas e faleceu logo depois de uma corrida. O mesmo ocorreu com outro piloto na mesma corrida. Seu carro usava o eixo cardan do carro de Jim. A garagem onde o Porsche foi reparado posteriormente foi destruída por um incêndio. Mais tarde, o carro foi exibido em Sacramento, Estados Unidos, mas caiu da armação em que estava e quebrou o quadril de um adolescente. No Oregon, o trailer em que o carro estava sendo exibido deslizou de onde estava preso e destruiu a fachada de uma loja. Finalmente, em 1959, o carro misteriosamente quebrou em 11 pedaços, enquanto estava suspenso em um suporte de aço. Quase uma reencarnação. O fundador da Ferrari, Enzo Ferrari, morreu em 14 de agosto de 1988. 2 meses depois, em 15 de outubro do mesmo ano, o jogador de futebol alemão Mesut Özil nasceu. Ao olhar fotografia dos dois, é surpreendente o quanto são parecidos, quase como irmãos gêmeos. Considerando o espaço entre o nascimento de um e a morte do outro, a coincidência fica ainda mais impressionante e curiosa. Famosos que foram vizinhos separados apenas por séculos. O famoso compositor clássico Georg Handel nasceu na Alemanha, mas viveu boa parte da vida em Londres. Mais precisamente no número 25 na Book Street. Alguns séculos mais tarde, o guitarrista Jimi Hendrix viveu quase no mesmo local, só que no número 23 da Book Street. Separados apenas por algumas centenas de anos, os dois foram incríveis no mundo da música e com uma importante influência no desenvolvimento musical do período em que viveram. Mas e aí, o que vocês acharam dessas 7 coincidências bem estranhas da história, hein? Vai deixando logo abaixo aí o seu comentário, a sua opinião a respeito desse assunto. Deixa também o seu like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que o YouTube possa te repassar todos os próximos conteúdos que subirão por aqui. Fazendo assim também o nosso canal ir adiante. Siga-nos também nas principais redes, Facebook e Instagram, os links estarão aí na descrição. Lembrando a todos que nossos vídeos sobem aqui no canal todas as quarta-feiras em Minuto do Conhecimento e aos sábados em Curiosidades da História. Sempre a partir das 19 horas, beleza? Por hoje é só, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, beijo no coração e tamo junto!